Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos começando a nossa aula de hoje. Hoje, dia 26 de maio, chegando aí ao 27 de maio, quinta-feira, chegando ao finalzinho do mês e também ao finalzinho da semana. Vamos estudar aí matemática, páginas 66 a 67. Quem não está com teu livro na mão, dá um pause aqui, vai lá, pega o livro de matemática, teu lápis e tua borracha, acompanha com a Pro e vamos respondendo juntos, tá bom? É importantíssimo que vocês prestem bastante atenção nessa aula, porque o que nós aprendermos aqui, vocês vão estudar bastante daqui para frente em outros conteúdos, no ano que vem, nos anos seguintes. Então é importante aprender bem esse conteúdo, bem essa parte. Nós vamos estudar sobre as partes, sobre as características das figuras geométricas não planas, tá? Qual o nome de cada lado, de cada ponto que compõe essa figura, tá bom? Vamos lá? Diminuindo aqui, colocando aqui no cantinho. Aliás, no meio, né? Então, preste atenção aí. Nós vamos estudar sobre as vértices, faces e arestas. Por quê? O que é isso, professora? Vértices, faces, arestas? É o que a gente vai ver agora. Olha só. Vértices, faces e arestas são as partes, são os lados, são os pontinhos de encontro de uma figura geométrica não plana, que a gente já sabe que as figuras geométricas não planas são aquelas que ocupam espaço no ambiente, né? Elas não estão no plano só, elas têm mais lados. Quando nós olhamos aqui nessa figura aqui, o que a gente observa? Que os pontinhos onde cada lado se encontra são chamados de vértices. Que o lado, né? Como que se diz? O lado completo, né, de cada figura é chamado de face. Quer dizer, eu tenho aqui nesse caso aqui é um prisma. Mas aí assim, você vai olhar, por exemplo, dessa outra aqui, ó, uma pirâmide, né? Você tá vendo aqui, ó, esse lado aqui, ó, é uma face. Esse outro lado, outra face. Lá atrás, outra ali, outra. Então, ela tem 4 faces laterais e a base, que é outra face. Então, ela tem 5 faces. Aqui, neste lado, a gente já vai ver diferente. Olha só, a gente vai ter, ó, uma face aqui, 2, 3, 4, 5. E aí, nós temos a face de cima e a face de baixo. Então, nós temos o superior e inferior. Então, nós temos aí 7 faces, ok? E nós temos a linha entre uma e outra, que marca a divisão entre um lado e outro. Essa linha, essa divisão que percorre a distância, né, de um lado e outro, é chamado de arestas, tá? Ou arestas, tá bom? Então, preste bastante atenção nisso. Por quê? Porque você vai precisar de conhecer bem isso daí para fazer a soma aqui. Então, olha só, a figura verde tem... Quantas vértices tem na figura verde? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 na parte inferior. E na parte superior, obviamente, também terá 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 5, 10. Então, nós temos 10 vértices, tá? São 10 pontinhos onde os lados se encontram. 5 na parte inferior, 5 na parte superior. Quando nós vamos contar aí, agora, as faces, então nós vamos pensar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Ah, professora, então tem 5 faces? Não, por quê? Porque nós temos a parte superior e a parte inferior, que também tem um plano ali, né? Então, este plano ali, também chamado de face, também é contado. Então, nós temos 5 laterais, mais uma superior, mais uma inferior. Então, nós temos 7 faces, ok? Depois, a gente vai ver as arestas. As arestas são as linhas que dividem uma e outra, sabe? São tipo a coluninha que faz a ligação entre um lado e o outro. As arestas. Então, você vai contar. Olha só, nas laterais, 1, 2, 3, 4, 5. Faltou 5 lá nas laterais. Só que aí,
Nós temos as arestas também aqui, ó, tá vendo? Em cima. Se eu tenho as arestas em cima, se eu tenho as arestas embaixo, se eu tenho 5 também. Então, neste caso aqui, eu vou ter 5 nas laterais, 5 na superior e 5 na inferior. Então, eu vou ter 15 arestas, tá bom? Aí, vocês vão contar aqui o da pirâmide. Quantas arestas tem? Quantos vértices tem? Quantos pontinhos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontinhos. Então, são 5 vértices. Aí, você vai contar as faces. Quantos lados essa pirâmide tem? Então, ela tem nas laterais 1, 2, 3, 4. 4 lados mais a base, que também é uma face. Então, ela tem 5 faces, ok? E depois, você vai contar as arestas, que são as coluninhas entre um lado e o outro, a linha entre um lado e outro. Então, você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aí, você tem também as inferiores da base, que também vão ser 4. Então, você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E depois, a da pirâmide de cima, né, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Então, 4 com mais 4, 8, ok? É importante que vocês treinem isso. Como é que eu faço isso agora, professora? Fazendo essas atividades aqui, ó. Complete o quadro observando as figuras. Quantas vértices, quantas faces e quantos números de arestas, ok? Essas eu não vou dar a resposta aqui para vocês, porque eu quero ver se vocês já conseguem compreender. Então, você vai contar aqui, ó. Aqui já tem o número de vértices, certo? Que são os pontinhos onde se encontram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices, tá? Aí, você vai contar o número de faces, ó. Um aqui, outro lá atrás, um lateral, outro na frente e um embaixo. Quantas deu? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse caso aqui, 5, ok? Quantas arestas? Aí você vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, peraí, baguncei aqui. Conta os ladinhos lá, ó. Nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Então, aqui, 9 arestas. Preste bastante atenção. Como eu risco aqui, fica meio feio. Mas aí, vocês fazem isso com bastante calma, tá? Com bastante tranquilidade. Não tenham pressa para fazer. Façam, observem, tá bom? E aí, quando eu for corrigir, eu vou tentar lembrar, né, de fazer assim, ao invés de eu já dar a resposta para vocês caso esteja errado, eu vou dizer, olha, não está certo, vai lá e confere, para ver se vocês conseguem fazer bem essa contagem aí dos lados, tá bom? Vou para a próxima. Aqui nós vamos estudar um pouquinho já sobre o cubo, certo? Nós estudamos sobre as características de cada lado. Agora, nós vamos começar estudando sobre o cubo e nas aulas seguintes a gente vai vendo especificamente sobre cada figura. Algumas, né? Porque são várias, nós não veremos todas aqui no terceiro ano. Mas preste atenção aí no cubo. O cubo, observe que cada lado dele lembra um quadrado, tá? O paralelepípedo, ele vai lembrar o retângulo, certo? O paralelepípedo lembra o retângulo. O cubo é o quadrado. Então, o que a gente vai observar aqui? As vértices desse cubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? E aí, você vai contar os pontinhos onde ele se encontra. As vértices. Depois você vai contar as faces. Quantas faces tem um cubo? Ou seja, quantos lados tem um cubo? E aí, quantas arestas? Quer dizer, quantas coluninhas, quantas divisas entre um e outro ele tem, tá? Quantas faces o cubo tem?
conta lá, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Lateral. Aí tem mais a parte de cima e a parte de baixo. Então, nós temos 6 faces, ok? Depois eu quero que vocês observem aqui. Quantas vértices o cubo tem? Quantos pontinhos de encontro ele tem? E quantas arestas, quantas colunas ele vai ter? Então, observe bem, preste bastante atenção. Na questão 2, Caio, Aline e Bruno observaram o modelo de cubo e fizeram algumas afirmações. Veja, o Caio falou assim: uma aresta é o encontro de duas faces. Uma aresta é o encontro de duas faces. É o que o Caio falou. A Aline já falou assim: não, uma vértice de um cubo é o encontro de 3 arestas. Uma vértice de um cubo é o encontro de 3 arestas. Depois, o Bruno falou assim: cada face de um cubo é um triângulo. Uma das crianças se enganou a fazer a afirmação. Quem foi essa criança? Marque com o X a resposta. Uma das crianças se enganou. Olha só. O Caio falou que o cubo, que é essa figura ali em cima, essa figura aqui, o Caio disse que uma aresta é o encontro de duas faces, certo? Tá certo, não tá? Porque, olha, uma face aqui, mais outra face aqui. Então, é o encontro de duas faces, é a coluninha, tá certo? Agora, pensa lá. A Aline falou assim, olha, uma vértice de um cubo é o encontro de 3 arestas. Também procede, porque, ó, tem uma aresta aqui, outra aqui, outra aqui. E aqui é uma vértice, então ela tá certa. Agora, olha bem o que o Bruno falou. Cada face de um cubo é um triângulo. O cubo lembra um triângulo? Não. Então, qual aluno que fez a afirmação errada? Marque um X, tá bom? Na letra B, reescreva a afirmação da criança que se enganou corrigindo-a. Então, ele disse lá, cada face de um cubo é um triângulo. E aí, o correto seria dizer o quê? Cada face de um cubo é um... Qual figura geométrica plana? Cada face de um cubo é um... Complete aí, tá bom? É um triângulo, é um quadrado, é um círculo? Qual é? Complete com a palavra correta, tá bom? Grande beijo para vocês. Vamos lá para ciências agora.